Então, bom dia, meu nome é Dalia Paula Boica, eu sou residente do segundo ano de terapia intensiva pelo CEPET e hoje a gente vai fazer a apresentação de mais uma aula aqui do Hospital do Trabalhador. Então, eu fiquei responsável por falar sobre o REBOA, que é a oclusão ressuscitativa por balão endovascular da aorta. Eu vou abordar um pouquinho a parte de contextualização do porquê que a gente está falando sobre ele, o histórico, né, como que ele surgiu, sobre ele, a técnica que a gente utiliza, algumas das complicações e as conclusões que os autores tiraram com os estudos realizados. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, o trauma ele é a principal causa de morte naqueles pacientes entre 1 e 45 anos. A hemorragia ela é responsável ali, por uma porção significativa das mortes evitáveis no trauma, é a etiologia mais tratável que a gente tem e ela necessita de uma intervenção precoce e agressiva. Então, a hemorragia traumática, como a gente viu na aula passada, ela tem a parte compressível e as não compressíveis. As compressíveis são aquelas que têm uma menor taxa de mortalidade, pela maior facilidade de compressão e de hemostasia. E as não compressíveis, a gente tem como ali o principal exemplo a hemorragia não compressível de tronco, que foi abordada na aula passada. Ela é responsável por 90% das mortes associadas à hemorragia, necessita de um manejo mais invasivo, e é aqui que entra o REBOA, em contrapartida à técnica de toracotomia de emergência, que é realizada hoje em dia na hemorragia não compressível de tronco. Então, o REBOA surgiu lá na década de 50, quando estava ocorrendo ali a Guerra da Coreia, e foi onde começaram a ser descritas as primeiras técnicas utilizando o REBOA. Nos estudos retrospectivos que foram feitos anos depois, eles viram que aproximadamente 20% das vítimas do combate da Guerra da Coreia, elas poderiam ter sido abordadas através do REBOA e talvez ter tido algum desfecho mais favorável. A partir de 2015, foi começado a fazer algumas revisões sistemáticas que avaliavam a capacidade de melhora do estado dinâmico do paciente, os efeitos fisiológicos do REBOA e comparando as taxas de mortalidade, se com o REBOA elas seriam menores ou maiores em comparação com a toracotomia de emergência. Então, o REBOA, ele é um dispositivo endovascular usado para oclusão da aorta através de um balão. Ele fornece uma via de controle de hemorragia menos invasiva, se comparado com a toracotomia de emergência. Não é recomendado para as hemorragias supradiafragmáticas, porque ele pode acabar levando ao agravamento da lesão. É responsável ali por uma oclusão temporária do fluxo aórtico, necessitando de uma abordagem definitiva depois. A gente faz essa oclusão temporária para a gente conseguir melhorar ali a perfusão proximal, aumentando a circulação da coronária e a circulação cerebral, principalmente. Ele já foi descrito em ressecções oncológicas, na ruptura de aneurisma de aorta abdominal, hemorragias pélvicas, ali no contexto de algumas doenças ginecológicas, além das abordagens dele no trauma. Então, quando a gente fala sobre o REBOA na abordagem ali da aorta, a gente divide a aorta em 3 zonas. A zona 1, ela vai ali da artéria subclave esquerda até o tronco celíaco. A gente vai fazer a abordagem dessa zona quando a gente suspeita de hemorragia intraabdominal, e a oclusão ali, o balão pode ficar insuflado nessa zona por aproximadamente 15 minutos sem causar nenhum prejuízo a mais para o paciente. A zona 2, ela vai do tronco celíaco até ali a artéria renal, mas normalmente não é feita a abordagem dessa zona por causa do risco de agravar mais a lesão e o sangramento, então normalmente não é feita essa abordagem. E a zona 3, que daí é a zona infrarrenal, a gente faz a abordagem quando a gente suspeita ali de uma hemorragia de fratura pélvica, e o balão nessa zona ele pode ficar insuflado por um maior tempo, não necessitando ali de só os 15 minutos para a gente fazer a abordagem definitiva. Quais são as indicações do REBOA? Então, ele falava sobre a ESP, ali dentro de 10 minutos após uma PCR secundária ou uma hemorragia subdiafragmática, quando a gente consegue visualizar os vasos femorais no ultrassom à beira-leito. Em choques hemorrágicos graves com pulso, hemorragia não compressível de tronco, que não respondeu à ressuscitação volêmica, e as principais contraindicações seria na ESP pós uma PCR também secundária hemorragia, só que quando a gente não consegue observar o vaso femoral a ultrassom à beira-leito, para a gente não acabar causando mais complicação ainda ao paciente. Nesse caso, daí se optaria por fazer a abordagem tradicional, que seria a toracotomia de emergência.
quando o paciente já está em AESP por mais de 10 minutos e quando tem alguma suspeita clínica de lesão vascular torácica, que é ali correspondente à zona 2, que são principalmente a dissecção de aorta proximal e o tamponamento cardíaco. Então, aqui a gente tem o catéter, a gente consegue ver que ali, como todos os fio-guias e todos os catéteres que a gente faz a punção, ele tem ali uma ponta atraumática para a gente não acabar lesionando o vaso. Ele tem o balão, que é onde a gente vai insuflar o balão para ocluir ali o vaso. Aqui a parte do catéter mesmo como um todo, que é a parte onde a gente vai medir na hora de fazer a inserção. E ele tem 2 lumens, o lumen arterial, que é onde a gente vai conseguir fazer ali a monitorização da pressão arterial, e o lumen do balonete, que é naquele que a gente vai insuflar a solução para fazer a oclusão do vaso. Aqui tem um vídeo sobre a técnica, mas basicamente a gente vai fazer a técnica de Seldinger mesmo, com uma punção como se a gente fizesse uma punção para medição de pressão arterial invasiva, e vai fazer a inserção do catéter, passagem do fio-guia, dilatação e inserção do catéter. Então, ali ele mostra a punção mesmo, ali normalmente é feita na artéria femoral, e... Ai, meu Deus. E ele vai colocar ali do lado a monitorização da pressão do paciente antes da insuflação do balão e depois. Então, o paciente estava ali com uma PA de 7/3, aí ele faz a punção, passa o guia, passa o dilatador, checa se está realmente arterial, pela via ali arterial. E vai fazer a passagem do catéter. A medição do catéter a gente vai fazer antes de fazer a introdução. Então, se eu quero fazer a abordagem ali da zona 1, a medição ela vai ser da inserção ali da punção até o chifoide, até o processo chifoide, a medida de aproximadamente 46 a 50 centímetros, mais ou menos. E quando quer fazer a abordagem ali da zona 3, o parâmetro vai ser da punção até ali o umbigo, e a medida é ali cerca de 26 a 28 centímetros, mais ou menos. Volta tudo, eu não sabia deletar. Aí aqui a gente consegue ver, né, a pressão. E daí aqui a inserção do catéter. Aqui na ponta a gente vê o balão. E quando ele vai insuflar o balão, normalmente a gente já tem ali uma melhora da medida da pressão arterial do paciente, que foi de 7/4 para 13/7. E daí o paciente é encaminhado para a cirurgia para fazer o procedimento definitivo. Aí a retirada do catéter, só lembrando que como é uma punção arterial, sempre lembrar de comprimir bem ali o local da punção. Na hora da gente inflar o balão, então a gente utiliza uma solução 1:1 de uma salina estéril e um contraste iodado. Na abordagem da zona 1 e da zona 3, a porção ali da artéria, da aorta, ela tem um diâmetro diferente. Então, quando a gente vai fazer a abordagem da zona 1, a gente usa aproximadamente 8 ml da solução, e na zona 3, 3 ml da solução. Para a gente conseguir ter certeza da localização correta, do procedimento correto, o paciente vai apresentar, como a gente viu no vídeo, uma melhora imediata da pressão arterial, e o paciente também vai ter perda do pulso palpável em membros inferiores. Para a gente desinflar o balão, ele deve ser feito lentamente para a gente evitar uma hipotensão refratária e a possibilidade ali de uma lesão de reperfusão. E a remoção do balão. Ele deve ser feita, né, assim que possível, para a gente evitar lesões vasculares. E quando a gente antes da gente fazer a retirada, instila 100 ml de solução salina heparinizada, para a gente evitar a formação de trombos e acabar fazendo um evento tromboembólico. Então, como complicações, ele colocava as complicações vasculares e as complicações não vasculares. Nas complicações vasculares, a gente tem as locais. Um exemplo seria a punção, né, do acesso venoso.
o que a gente teria como apresentação? A gente não teria a oclusão efetiva ali do vaso, o paciente continuaria em choque, e também tem a possibilidade na hora de inflar o balão, a gente acabar causando uma lesão de veia cava e acabar piorando a hemodinâmica e o estado clínico do paciente. Outra complicação seria o local de acesso inadequado, por isso que a gente faz, normalmente ele prefere ser feito com ultrassom à beira-leito, podendo levar ali também a dissecção arterial, principalmente quando o balão fica por muito tempo, um tempo excedido, insuflado, tromboses e eventos embólicos. Só pelo fato da gente estar fazendo a punção, colocando um corpo estranho para dentro do vaso, a gente já tem a reação de hipercoagulabilidade, então a gente aumenta ali a chance de fazer a trombose e os eventos embólicos, por isso a gente instilar a heparina ao final do procedimento. Pode causar ruptura ou transecção do vaso. Isso ocorre por causa principalmente da hiperinsuflação do balonete, então é importante a gente saber realmente qual que é a quantidade de solução que eu preciso colocar dentro do catéter para inflar o balão. E sangramento como um todo, principalmente também, como a gente já falou, da compressão da artéria após a retirada do catéter. As complicações vasculares à distância seria ali a lesão da aorta, também pela hiperinsuflação do balonete, o agravamento do sangramento, principalmente quando a gente acaba errando ali a zona e acabar fazendo ali uma oclusão ali na parte torácica, ou quando eu não tenho um diagnóstico certeiro e acaba sendo feita a abordagem incorreta, e levar a lesões isquêmicas, principalmente por causa dos eventos tromboembólicos que a gente pode causar. As complicações não vasculares seria uma hipertensão aguda proximal ali, o balão, por causa da hiperinsuflação, distúrbios metabólicos, por causa da própria punção e inserção ali do catéter, uma hipotensão refratária e as complicações da ferida. Como é um procedimento feito normalmente às pressas, a gente não está num ambiente controlado, então às vezes não é feita a técnica correta de limpeza, sepsia, antissepsia, então pode acabar causando ali infecção da ferida e o paciente vir a desenvolver algum tipo de infecção mais sistêmica, mais generalizada. O que ele colocava também no artigo é que a maioria das complicações, se a gente for ver, a gente consegue evitar ou pelo menos minimizar com a utilização da punção com ultrassom à beira-leito, né? Então, aqui, pelo menos, a gente tem sempre o acesso ali ao ultrassom, então a gente sempre tentar fazer essa punção, não só no caso do Reboa, né? Mas acho que em todos os acessos que a gente fizer, se tiver a possibilidade de fazer com ultrassom. O que eles tiraram de conclusão sobre o Reboa, que realmente ela é uma técnica emergente e inovadora, que vem ali para, se não substituir, pelo menos estar junto com a toracotomia de emergência. É um procedimento menos invasivo e mais rápido. As novas tecnologias que foram surgindo nos últimos anos, que apareceram em estudos, permitiram a gente diminuir as complicações e acabar maximizando ali os benefícios da abordagem. E ele coloca ainda que são necessários estudos adicionais para a gente conseguir formular principalmente estratégias de gerenciamento, fazer diretrizes clínicas, aquelas que abordem um pouquinho mais os benefícios e as indicações mais corretas do uso, e principalmente para desenvolvimento de protocolo de treinamento, para conseguir fazer com que, até mesmo no pré-hospitalar, os médicos estejam treinados o suficiente para conseguir fazer essa abordagem, até que o paciente chegue no centro de referência e consiga fazer a abordagem cirúrgica definitiva. Bem, a gente falou um pouquinho, né, do Reboa na semana passada e agora a Dália aprofundou aí um pouquinho mais. E acho que é importante a gente entender que tem casos que têm as suas contraindicações, as suas limitações, principalmente em dissecção de aorta, e que esse é um diagnóstico difícil de fazer num doente agudo. Eu acho que esse é o maior desafio, assim. A toracotomia de reanimação ou para clampeamento, né, nesse tipo de doente, ela é extremamente agressiva, invasiva e tudo mais, né? Não a reanimação direta, mas para clampear. É claro que o balão, ele te dá, apesar de invasivo e tudo isso, muito menos do que a toracotomia, e ele pode ser aplicado com maior facilidade com protocolos de treinamento e gerenciamento, mas tem casos que não dá, né? Então,
O quanto mais a gente vê, né, do que é importante a habilidade com ultrassom, aqui também, e a questão dos mLs, né, desses detalhes, eles são muito importantes. Então, das diferenças, onde vai a posição do balão e os casos que realmente são contraindicados, principalmente a dissecção, que eu acho que é o diagnóstico mais difícil, né, da gente conseguir, conseguir fazer, principalmente se o paciente está fora, né, os protocolos que eles estão fora do hospital e tudo, mas por isso que essa disseminação e treinamentos e protocolos de gerenciar melhor esses casos desses pacientes e seus desfechos é de extrema importância. Mas é um dispositivo que com certeza salva vidas, né? É um número pequeno de doentes, mas que faz toda a diferença, né? Nesses pacientes com choque hemorrágico grave, até que se faça o controle do foco do sangramento. Então, num transporte, né? Se você está num hospital que não tem equipe especializada, não tem centro cirúrgico, não tem material, precisa transportar para um outro hospital de referência para poder fazer, isso também é uma outra escolha, não só de pré-hospitalar em resgates mais longos, mas também uma transferência para um centro adequado. Inclusive, era uma coisa que ele falava no artigo, que ainda não tem nenhum estudo que mostre como seria esse transporte, a realização desse transporte. Então, a necessidade mesmo de ter mais investigação, mais estudo e até mesmo treinamento mesmo, para a gente saber o que seria feito durante o transporte. E como que é o desfecho desses doentes, um N maior para se acompanhar, as complicações, não só as coisas mais precoces aqui, né? Mas mais tardias, inclusive em relação à função renal, só que daí você tem muita coisa que você não pode atribuir somente ao balão, né? Tem toda a gravidade do trauma. Então, é uma crescente que deve vir e a gente vê, isso já tem muitos anos, né? Mas que deve cada vez ampliar um pouco mais, mas o N de doentes que faz realmente é um N pequeno, porque isso é muito difícil de conseguir fazer, né? Um trabalho maior acabam sendo mais relato de casos, um N de retrospectivo e tudo isso. Até tinha alguns artigos mais recentes, tipo 2020, 2021, mas era abordando mais a parte de complicação e ele não agregava muita coisa, assim, era mais da minimização, assim, das complicações com as tecnologias que foram surgindo, né, com ultrassom. Difícil. E o choque hemorrágico a gente vê, né, o quanto muitas vezes a gente está do lado do paciente, a gente está fazendo o que deve ser feito, mas que nem sempre a gente tem o melhor desfecho. Né? O que mais, pessoal? Doutora, você acha que eu crescer para uma entrevista se preparar para fazer o violão? Porque eu lembro que eu teve uma chamada assim, para curso, mas eu estou aqui em 2018, em São Paulo, mas acho que tem outros lugares, e tem feito também, convidando os INSS, entrevista. Acho que tem revista nova. Olha, é difícil a gente saber o quanto que vai crescer ou não, mas acho que ter habilidades e conhecer coisas é sempre importante. Se a gente for pensar isso secundário a um trauma inicial, isso fica muito para o emergencista, né? Ou para o médico que faz pré-hospitalar para ter essa habilidade, mas principalmente para um emergencista. Mas em muitos lugares você tem intensivistas fazendo sala de emergências também, né? Então, tem muito disso. A questão dos anestesistas é importante também, porque o paciente chega lá, a gente vê, tem o A, o B, o C, um choque hemorrágico, o paciente ele vai direto para o centro cirúrgico, ele já está entubado do pré-hospitalar, já não tem mais nada ali, ele vai direto para o CC e fazer isso, né? Enquanto o cirurgião, por exemplo, está seja se lavando, fazendo alguma outra coisa, isso também é uma possibilidade. Então, agora, se a gente for pensar na logística do paciente chegando, teoricamente, quando ele está na UTI, ele já está mais estabilizado. Mas dependendo da área de atuação e tudo, e o intensivista ele pode fazer isso, então, acho que pensando nesse sentido é válido. O mais garantido seria colocar o mais perto ali da raiz da aorta possível, porque se colocar um pouco mais abaixo e a lesão estiver mais em cima daí, aí é a discussão que o quadro vai piorar. Por isso que, na verdade, o que acontece? Por isso que você tem que ter a suspeita de onde está a lesão, porque você tem que colocar o balão proximal à lesão. Por isso, se você coloca o balão distal à lesão, você fechou o resto e vai sangrar tudo, né? Porque você vai fechar o resto e vai perder toda a volemia. Só que quanto mais alta você coloca, mais coisa dali para baixo você está fechando. Então, mais complicações
Outras você tem chance de ter. Então, por isso que tem que conhecer muito bem, conhecer bem aonde, assim, ter uma boa ideia de onde é a tua lesão e conhecer muito bem a anatomia. Porque você veja, não se coloca ali em zona 2, onde você tem tronco celíaco, mesentéricas, a inferior sai debaixo do tronco celíaco. Então, conhecer toda essa anatomia é muito importante, senão você está fazendo de maneira errada. Essa noção no pré-hospitalar é só para uma clínica de trauma e exame, porque... Sim, mas aí veja, se você não tem um hemotórax maciço, você, né, tem um trauma maior abdominal com a suspeita de uma lesão abdominal, né, aí você vai colocar mais para baixo. Ou tem fratura pélvica complexa, né, então você pode colocar para baixo, na zona 3, e você vai para baixo dessa irrigação, porque a vascularização ela está para lá. Né? Não faz sentido você colocar isso por cima do tórax, entendeu? Então, nesse sentido. Existe a possibilidade de você encher ele, esperar um tempo, se encher, para a gente perfundir um pouco, para conseguir maior tempo de... Ficar desinsuflando intermitente? Não. Ele falava que não tinha grande diferença. Porque não, você vai perder sangue e tudo, então não muda. Não é tipo balão intraórtico de cardíaca que faz, não.